Eles vão ter que pagar caro, vão ter que pagar muito caro por essas atitudes criminosas. Vê se isso aqui é a atitude de um goleiro profissional. Além de criminoso, foi covarde. Isso é covardia, atitude de covarde. Além de maluco, ele ainda é covarde, porque não espera nem o jogador levantar para bater de frente com ele. Porque se é trocação, tem que ser trocação, tem que ser na homem a homem. Não é na covardia de um jogador deitado e o cara tentando atacar o outro jogador deitado. Tem que ser homem a homem, já que é para brigar, já que é para perder a carreira, já que é para perder a noção de espaço, noção de onde está. Então, pelo menos espera o jogador levantar, manda ele levantar e bora trocar, bora para trocação aqui. Mas não, ele age covardemente com o jogador deitado. Tudo começou nesse lance aqui. Ela é lançada. Bruno Rodrigues, por dentro, Matheus Pereira. Dominou, bateu com desvio. E Christian. Everson defende em 2 tempos. Olha isso. Olha isso. Chegou atropelando. Olha a atitude desse goleiro. Virou MMA. É o clássico, termina quente. Olha a atitude de um goleiro profissional de um time de futebol brasileiro. É ou não é de indignar qualquer ser humano? A gente tem uma vitória que foi conquistada momentos antes, horas antes, ao qual os times tiveram o direito de ter torcidas 50-50, onde as torcidas estavam ali presentes, todos os times estavam presentes, fazendo uma festa bonita, a torcida se comportando, e um jogador profissional, ele toma essa atitude, que desencadeia uma sequência, mais uma sequência de atitudes erradas de jogadores que se dizem lutar por um futebol melhor. Um deles, inclusive, é o Hulk, que é o que mais aprontou nessas imagens que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, que é o que mais perdeu a linha dentre todos os jogadores. Saiu agredindo todo mundo, saiu agredindo vários jogadores cruzeirenses. E lógico, no momento em que o Everson faz isso aqui, alguns companheiros do Christian, que estavam no chão, inclusive, sem poder se defender depois de uma atitude covarde. Foi covarde, eu volto a repetir. Um goleiro covarde que atacou um jogador rival deitado. E a gente vai ver todas as imagens aqui. Eu vou ver frame a frame com vocês para que a gente possa analisar todos os jogadores que têm que ser punidos e quem sabe até mesmo preso, porque isso é atitude criminosa. Quero trazer todos os lances para vocês. A gente vai ver todos os jogadores, inclusive, e o principal deles que eu separei aqui, que eu estava acompanhando no ao vivo, que foi o Hulk. O principal deles deu soco no Romero, bateu no Vidalba, deu soco no Vidalba, enfim. Jogadores do Cruzeiro também não são santos, também partiram para cima, mas esses jogadores foram flagrados por essas imagens. E eles vão ter que pagar muito caro por tudo isso. Vão pagar muito caro. Punição, algumas decisões judiciais, alguns processos também, eles vão pagar muito caro e vocês vão ver. A gente vai acompanhar todas as imagens a partir de agora, mas antes, lógico, eu quero pedir para você chegar chegando, deixando muito like, para você chegar chegando, compartilhando o máximo que você puder, tudo que eu trouxer para vocês aqui dentro desse vídeo, dentro dessa transmissão. A gente ia falar do Flamengo também, estava acompanhando os dois jogos em tempo real ali para a gente fazer a análise, mas é de extrema importância a gente trazer essas imagens aqui para que elas fiquem bem registradas e bem com a cara desses jogadores que fizeram essa covardia, que não souberam perder, que não souberam lidar com a derrota. A torcida estava lá, estava presente, estava entendendo que o seu time é ruim, que o Atlético é ruim, que não tem time, mas os jogadores, sabendo que
iriam ser vaiados, sabendo que iriam ser prejudicados, muitos mandados embora, não é mesmo? Quem sabe, muitos, inclusive, terminam encerrando a carreira, igual aquele Gustavo que entrou lá para substituir o Cissé, que simplesmente saiu vaiado. Um jogador daquele, ele vai simplesmente enterrar a carreira dele em qualquer time de Série B daqui para frente. Mas não souberam perder, não souberam aguentar a derrota. Não foram profissionais, principalmente. E lógico, a gente vai acompanhar tudo aqui. Para você que é novo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Lembrando, a gente está com uma meta de alcançar 1000 inscritos no canal. Então, bora dar essa força pra gente, bora fazer parte desse time que só cresce a cada dia. E lógico, eu sou eternamente grato pelo carinho e pela audiência também de todos vocês aqui nesse canal, tá bom? Dito isso, bora acompanhar então, desde o momento em que tudo começou. Tudo começou com esse lance. Lógico, os ânimos já eram alterados ali, exaltados durante a partida inteira. A gente já via alguns jogadores do próprio Atlético já apelando em alguns lances. E lógico, no finalzinho, o Everson simplesmente cometeu esse erro grotesco que desencadeou em toda essa confusão generalizada, nunca vista antes, ou pelo menos muito tempo que não acontecia essa situação, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Esse é o momento. Olha o Christian, ele fez isso de maldade? O Christian fez isso na maldade? Não tem como, não é mesmo? Olha o lance. Olha o lance completo. Olha. Everson defende em 2 tempos. Aí, olha só a loucura. A loucura. Porque isso aqui é coisa de louco. É coisa de maluco. Olha só como que ele parte para cima do Christian. O Christian já estava se levantando. O Christian já estava levantando para sair na dele. Porque é um lance normal. Todo jogo tem isso. Todo jogo o jogador chega na velocidade e tromba com o goleiro, ou o goleiro tromba no jogador. Geralmente é o goleiro que faz a falta nesses lances. Mas olha a atitude de maluco desse cara. Presta atenção. Olha isso. Olha isso. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele está assistindo muito o MMA. Não tem outra explicação. Ele tentou dar uma joelhada no rosto do Christian. Olha a atitude de um goleiro profissional. Não gostou, foi pra cima, virou MMA. Já era expulsão. Isso aí já era expulsão. E lógico, olha isso, gente. Olha isso. O Everson bate com a cara na trave. Quente, tem porradaria, cenas lamentáveis. Olha isso. Tem soco. Lamentável. Vira um verdadeiro ringue de luta. Ó, e aqui, ó, alguns jogadores do Cruzeiro já se afastando, né, formando aquele mutirão para se defender. Lógico, a gente viu muitos jogadores do Cruzeiro se defendendo, porque no momento que eles foram defender o Christian, porque o que eles fizeram ali, empurrando o Everson, também é errado? Lógico que é errado. Mas olha o que o Everson fez com o Christian deitado no chão. Isso é covardia, atitude de covarde. Além de maluco, ele ainda é covarde, porque não espera nem o jogador levantar para bater de frente com ele. Porque se é trocação, tem que ser trocação, tem que ser homem a homem, não é na covardia de um jogador deitado e o cara tentando atacar o outro jogador deitado. Tem que ser homem a homem, já que é para brigar, já que é para perder a carreira, já que é para perder a noção de espaço, noção de onde está. Então, pelo menos espera o jogador levantar, manda ele levantar e bora trocar, bora para trocação aqui, mas não, ele age covardemente com o jogador deitado. E lógico, os companheiros do Christian partem para cima dele. Isso aqui
Ele tem que ser expulso de jogar futebol, um cara desse. Ele tem que parar de jogar futebol. Não tem cabeça, não tem psicológico para jogar futebol, não tem psicológico para perder. Você acha que uma federação, não só a Mineira, tá? Porque se eles forem punidos na Federação Mineira, eles só vão ser punidos no ano que vem, no próximo Campeonato Mineiro. E aí, daqui até lá, eles já até saíram do clube, já até saíram do Atlético, e fica elas por elas, não é mesmo? Vão para outro time, e aí no outro time eles vão jogar outro campeonato. Mas isso tinha que ser expulsão a nível nacional e internacional. Eu vou ser bem sincero para vocês, isso aqui é atitude criminosa. É uma cena lamentável. E eles sabem que tudo isso aqui é transmitido. Eles sabem que isso aqui, eles estão incentivando milhões e milhões de torcedores. Eles estão incentivando a violência. Eles são pagos para incentivar a violência? Eles são pagos para incentivar o ódio entre torcedores? Gente, é só um futebol, é só um trabalho. Amanhã a vida continua. Amanhã todo mundo volta a trabalhar normalmente. Amanhã pode ser que eles ganhem o título do campeonato, ou de outro campeonato, ou da Copa do Mundo. Eles podem ser convocados para jogar a Copa do Mundo, mas olha a atitude. Será que esses jogadores merecem estar jogando futebol profissionalmente? Será que o goleiro Everson merecia continuar jogando futebol profissionalmente depois de tudo que fizeram? Será? É lamentável, tá? Sinto muito em falar, são jogadores profissionais, mas a verdade ela tem que ser dita. Meu Deus, que é isso? Aí o Vidalba chega, né? Nesse momento parece que ele viu o Hulk atacando ali o Romero, e aí ele chega já batendo no Hulk. Aí o Hulk dá uma de que é vítima, né? De que foi atingido, de que não sabe o que está acontecendo. Como assim? Você está me batendo? Como assim? Aí ele percebe que o Vidalba não vai parar, e aí ele parte para cima do Vidalba. Presta atenção. O Hulk com o Ó, Romero. agora, ó. Cenas lamentáveis, gente. Sinceramente. Tem Ó. chute, tem pancada. Ó. O Hulk dá um soco no Romero. Cenas nem lamentáveis. Cenas nojentas. Nojentas. Uma vergonha. Uma vergonha. Jogadores que já passaram por seleção brasileira, jogadores que já jogaram em times internacionais, como o Hulk. É lamentável. O cara que já está no auge da carreira financeira, por assim dizer, porque a carreira do futebol tá baixa, tá ruim, não joga mais nada, se aposenta, vai para casa, vai curtir o que já ganhou até hoje, mas quer ficar incentivando a violência, quer ficar incitando o ódio em um gramado onde era para ter alegria, onde era para torcedores que ganharam comemorando, torcedores que perderam, vamos acreditar que ano que vem a gente ganha. Era para eles estarem incentivando os torcedores a ter fé, a acreditar que no próximo ano eles iriam ganhar, que eles iriam buscar, que iriam trazer o título contra o próprio Cruzeiro, quem sabe? Todo dia um perde, um outro ganha. A vida é assim, mas esses jogadores que recebem milhões, que já estão com a vida financeira praticamente ganha, estão aí em um estádio de futebol incitando o ódio e a violência. É passível de punição ou não? Tem que ser punido severamente ou tem que continuar jogando futebol? Vergonha o que acontece no Mineirão. E outra coisa, tá? Não menos importante.
Se não houver uma punição severa, vai se tornar normal. É só um aviso. Se não houver uma punição severa, isso aqui vai se tornar corriqueiro. Jogadores vão entender que, não vai dar nada. A gente não vai ser punido, então a gente vai arrumar confusão, a gente vai brigar mesmo, a gente vai destruir o estádio do rival, a gente vai destruir tudo e a gente não vai ser punido. Além de criminoso, foi covarde. Foi covarde, eu volto a repetir. Um goleiro covarde que atacou um jogador rival deitado. Não foi homem o suficiente nem mesmo para esperar ele levantar. E outra coisa, no momento desse bolo aqui, ele se afastou. No momento da confusão, ele ficou para lá. É ou não é covarde um sujeito desse? Enquanto o Cássio, que nada tinha a ver com a história, chegou lá brigando, chegou lá defendendo o seu time. Errado? Tá errado. Mas, enquanto isso, o cara que causou covardemente essa confusão toda estava lá no cantinho afastado, protegido por seguranças. É ou não é covarde um cara desse? E o Cássio aqui, todo com raiva dele mesmo, e com razão. Apontou o dedo na cara e tudo. Fastos da história recente do futebol brasileiro. Porrada, é chute, é soco. Cara, que loucura. O Cássio dando uma bica no Lianco, do nada. Não, ele deu uma bica porque esse Lianco ele tava partindo pra cima de todo mundo lá, sem necessidade. Ele deu uma bica no cara pra dar um chega pra lá. Porque o cara sai do banco de reservas pra ir lá bater nos jogadores do Cruzeiro. E ele tava batendo, de fato, nos jogadores do Cruzeiro. Naquele momento do gol, naquele momento em que os jogadores estavam perto do aquecimento dos jogadores reservas do Atlético, eles chegaram batendo nos jogadores do Cruzeiro. Sendo que os jogadores do Cruzeiro só tomaram aquela atitude por conta do Everson ter agido covardemente contra um jogador do Cruzeiro, o Christian. E lógico, os jogadores fizeram errado, bateram a cabeça do Everson, e por isso que eu acho que ele foi pro canto, tá? Covardemente pro canto. Por quê? Porque ele bateu a cabeça na trave. Ele deve ter ficado assustado depois daquela pancada na trave, não é mesmo? Ele deve ter ficado atordoado, né? Vendo estrelas, mas ele estava pro canto. Hulk aqui também conversando com o Gerson. Enfim, a gente poderia estar aqui falando do futebol, não é mesmo? Separei, inclusive, os lances aqui para a gente comentar sobre esses jogadores, sobre o Gerson, sobre todos os jogadores, sobre o Hulk também. Enfim. Também tá por ali e virou casos de família. Vai acabar o jogo, Luana Maluf. Que é isso? Que horror essa cena, assim, tudo o que aconteceu. A gente sabe que num clássico quente como foi esse, é uma faísca para tudo acontecer. Esse é o Lianco, ó. Lianco que ele era para estar num ringue de MMA e não no campo de futebol, porque tem futebol? Joga bola? Joga futebol? Não. Aí a fama dele é de ser um brigador. Vai pro ringue de UFC. Tá fazendo o quê num campo de futebol? E eu tenho certeza que no ringue de UFC, o show é muito mais bonito do que o que aconteceu hoje. E aí foi a situação ali em cima do Everson, que inclusive depois deu com a cara dele na trave. Não sei se é que o Vini foi na rua. Foi feio, tá? Acompanhar passo Mas a passo. tem muitas camadas. Mas são muitas camadas. Acho que é uma situação ali desnecessária entre os dois de início e que a partir daí a coisa desanda e gente, é horroroso isso que acabou de acontecer. Você fazia muito tempo que eu não via algo desse tipo e de tanta agressividade. Assim. Ó, olha isso aqui, ó. Olha esse cara aqui do Atlético aqui, completamente descontrolado, dando soco pro vento. Aí acerta o Wallace. É uma vergonha, ó, continua. O Wallace
Acertou o Gerson. E assim, Uma vergonha, gente. E assim, um papelão. Acertou o Gerson, acertou sair dando soco aleatório. no lance anterior, envolvendo o Matheus Pereira, os bancos já estavam bem exaltados, né? Mas, cara, é muito triste Aí no Joga Futebol, quer mostrar pra torcida que está brigando com o time rival. É assim que vocês ganham? É assim que vocês ganham na base da briga? Na base do grito? É assim que vocês fazem? Futebol que é bom, nada. Futebol que é bom, não tem. E olha que eu falei no começo desse vídeo. Cruzeiro não está jogando absolutamente nada. Ganhou de 1-0. Sorte ainda que o Caio Jorge estava bem posicionado, como um bom atacante que é, um bom centroavante, estava bem posicionado, acertou e conseguiu 1-0. Mas não estava jogando nada. Mas um Atlético extremamente horrível, patético de ver. Só para você ter ideia, 48% de posse de bola já no segundo tempo, aos 10 minutos do segundo tempo. 48% de posse de bola para o Cruzeiro, que não está na sua melhor fase, que não estava criando nada. E esses passes aqui, também tinha 47 passes errados, totalmente ali no meio-campo do Cruzeiro ali, com vários jogadores no meio-campo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro com o meio-campo recheado, e eu queria falar disso, inclusive, que o Tite errou nessa formação dele mais uma vez, tanto é que depois o Bruno Rodrigues entra, que poderia ter entrado de titular junto com o Caio Jorge ali, ele pela ponta, Caio Jorge mais centralizado, Matheus Pereira do outro lado. Poderia ter entrado com essa formação, mesmo assim, o Cruzeiro ainda estava com a posse de bola à frente do Atlético, que estava jogando, se é que estava jogando futebol esse time. Mas, olha aqui, o resultado, para quem não joga futebol. É isso aqui que acontece. Olha isso. É isso aqui que o jogador que não sabe jogar futebol faz, quando não tem o talento. Quando não tem o futebol para apresentar para o público, tanto aqueles que estão na arquibancada quanto aqueles que estão em casa assistindo, é isso aqui que o jogador faz. Ele apela, é como falava nas peladas que a gente jogava, apelão, né? É o apelão, o jogador apelão, que não aceita nada, é aquele que parte para agressão porque ele apela. Eu lembro